Sabe aquela sensação de insegurança na prática clínica? Aquele sentimento de que está faltando alguma coisa? Pois é, muitos neuropsicopedagogos e educadores sentem isso. Hoje, a gente vai mergulhar na estrutura que pode transformar essa incerteza em confiança e, mais importante, em resultados de verdade com base no método da Karen Denis. Vamos lá! Essa pergunta vai direto ao ponto, né? Aquela impressão de estar só entretendo uma criança, de chegar ao fim de uma sessão com mais perguntas do que respostas. Isso é um dilema super comum e, vamos combinar, muito frustrante. É uma ansiedade que não vem da falta de talento, não. Vem da falta de um caminho claro para seguir. Para a gente visualizar isso melhor, vamos pensar na Ana. Ela representa muitos profissionais da área. Antes de ter um método, a vida da Ana era puro improviso. Isso trazia o quê? Ansiedade, insegurança, e a levava a cobrar barato, porque ela mesma não via os resultados. Agora, olha o depois. Com o processo, com o passo a passo, ela encontra clareza, autoridade e, o principal, consegue gerar um impacto de verdade na vida dos pacientes. A diferença é da água para o vinho. E aqui está a grande virada de chave. Segurança não é uma coisa que a gente fica esperando aparecer do nada, como mágica. Ela é construída. Ela é consequência de ter uma estrutura, de ter um método. É essa organização que gera a confiança que tanto o profissional busca. E essa é uma mensagem que, olha, tira um peso das costas. Toda aquela frustração, o cansaço, a sensação de não dar conta do recado, isso não é uma falha pessoal, é sintoma da falta de um sistema. Quando a gente coloca um método no lugar, o caos vai embora, e o que fica é a ordem, a intencionalidade. Tá, mas que estrutura é essa então? Ela é baseada em 4 pilares. Pensa neles como as 4 colunas que sustentam a prática segura. Cada um desses pilares resolve um problema específico, transformando a insegurança em dados concretos e ações que realmente funcionam. Vamos ver como isso se constrói, um pilar de cada vez. O primeiro pilar é a securência lógica, e ele serve para uma coisa, acabar com o achismo. É aqui que a gente define uma ordem clara para as coisas, para parar de ficar coletando informação que não leva a lugar nenhum e começar a trabalhar com um propósito desde o primeiro contato. E o processo é muito claro. Primeiro, o acolhimento. É ouvir, é entender a dor da família. A partir daí, a gente parte para a investigação, para levantar as primeiras hipóteses. E só então vem a coleta de dados de forma estruturada. Não é sair aplicando atividade aleatória, entende? É seguir um caminho que constrói um quebra-cabeça, peça por peça, até a gente ter a imagem completa. No improviso, a nossa Ana pegaria atividades genéricas da internet e a sessão terminaria com suposições. Com o processo, ela usa instrumentos específicos, como a Torre de Londres, para gerar dados reais, palpáveis. A sessão deixa de ser um passatempo e se torna uma fonte de evidências. O improviso sai de cena e o processo assume o controle. Beleza, agora vamos para o segundo pilar, o raciocínio clínico organizado. Aqui, a grande mudança acontece na nossa cabeça, na forma de pensar. A gente entende que a prática não começa na atividade que a gente aplica, mas na análise que vem muito antes dela. O pulo do gato aqui é parar de olhar só para o sintoma, tipo a dificuldade de ler. O objetivo é ir mais fundo, analisar os processos cognitivos, as engrenagens invisíveis do cérebro que estão por trás daquele sintoma. É encontrar a causa raiz, como uma memória de trabalho fraca, por exemplo. É focar no porquê do problema e não só no quê. Ok, a gente já coletou os dados de forma lógica, já analisou com um raciocínio organizado. E agora? Agora a gente chega no terceiro pilar, a decisão sustentada. É o momento de transformar tudo o que a gente descobriu em um relatório forte, sabe? Um laudo à prova de balas, todo baseado em justificativas técnicas e científicas. E o efeito disso é imediato. Dá uma olhada no que a Francisca, uma neuropsicopedagoga, contou. Um relatório bem feito não é só um papel, é uma demonstração de autoridade. Ele faz com que outros profissionais, como médicos, respeitem e validem o seu trabalho, porque contra fatos de um método claro não tem discussão. Isso muda tudo. O relatório deixa de ser visto como um atestado de que algo está errado, ou só mais uma burocracia. Ele se transforma num mapa de soluções, um guia prático, com orientações claras para a família, para a escola, para todo mundo envolvido. E aí, com tudo isso bem amarrado, a gente chega no quarto e último pilar, o posicionamento estratégico, que é basicamente como usar toda essa estrutura para se tornar uma referência, uma autoridade na sua área. Com um método sólido nas mãos, o profissional vira uma ponte.
Uma ponte que traduz o neurocientifiquez para a linguagem da sala de aula com orientações que funcionam. Isso tira a pessoa da invisibilidade e a coloca numa posição de parceira essencial. E as indicações, elas começam a chegar naturalmente, como consequência de um trabalho que dá resultado. Agora, para a gente sentir um impacto humano real de tudo isso, eu preciso contar uma história. Uma história sobre um desafio que durou 42 anos. É a história da Raimunda, uma professora aposentada que virou neuropsicopedagoga por um motivo muito pessoal. A filha da Raimunda tinha 42 anos e não sabia ler nem escrever. A grande missão da vida dela era essa. E foi na neuropsicopedagogia que ela foi buscar as ferramentas para realizar esse sonho. Uma prova de que, às vezes, a maior transformação que a gente pode fazer começa dentro da nossa própria casa. E o resultado, olha, é de arrepiar. A filha da Raimunda não está só lendo, ela está lendo Vidas Secas, uma obra super complexa. Isso vai muito, mas muito além de qualquer métrica clínica. É a prova viva de que um método bem estruturado pode literalmente mudar uma vida de uma forma que parecia impossível. E além desse impacto humano que transforma, vem também o reconhecimento profissional e financeiro. Esse número aí na tela, mais de R$ 7.500, é o faturamento mensal que a Camila, outra profissional que seguiu o método, conseguiu atingir em pouquíssimo tempo. O depoimento da Camila mostra exatamente isso, a surpresa e a validação. Ela já estava quase desistindo da carreira, mas com um método claro para seguir, os resultados vieram tão rápido que nem ela acreditava. Isso mostra que o sucesso não é um sonho distante, ele é real, é palpável. Mas, apesar do sucesso financeiro ser, sim, uma consequência importante, o verdadeiro objetivo de toda essa jornada é outro, e a gente não pode nunca esquecer disso. No fim das contas, o impacto mais profundo é humano. É sobre aquela criança que para de ser vista como o problema ou o preguiçoso e finalmente se sente compreendida. Ela percebe que não tem nada de errado com ela, apenas uma forma diferente de aprender que agora está sendo respeitada. E a gente encerra com essa reflexão. Ter segurança profissional não é só sobre o bem-estar de quem atende. É, acima de tudo, sobre a nossa responsabilidade com quem precisa de ajuda. A pergunta que fica é: quantas crianças por aí estão só esperando por um profissional que tenha um plano para que elas possam finalmente ser compreendidas?